boa noite, pessoal. Quem vai chegando, vai dando um alôzinho aí, testando se o áudio tá legal, me ajudando. Quem for chegando, vai vendo se o áudio tá legal. Boa noite. Hoje nós temos uma live diferente. Vamos falar um assunto diferente. A gente fala muito de diabetes, emagrecimento. O doutor Luciano já tá aí. Deixa o pessoal só entrar aqui, Luciano. Já te chamo aí, tá bom? Sejam bem-vindos. Hoje o assunto é bem interessante. Um convidado especial, um amigo cardiologista, Dr. Luciano Regis. E quem for chegando aí vai se apresentando, vai acenando, vai dizendo de onde é. Hoje o assunto é falar sobre esteroides anabolizantes e doença cardiovascular. Deixa eu ver se eu chamo aqui o Luciano. A gente vai batendo papo aqui, Luciano, enquanto o pessoal vai entrando. Vou chamar aqui. Luciano, me envia um convite aí. Consegue? Senão eu vou te mandar um daqui. Pronto. Aí. E aí, Luciano? Fale, tudo bem? Tá bom, cara? E contigo? Muito bom, graças a Deus, tudo bem, graças a Deus. Dia inteiro No trabalhando trabalho hoje? ainda? Tá bom. É, Aham. muito Tá bonito, trabalho. hein, cara? Rapaz, a gente bota um filtro aqui aí a coisa fica bonita. Eu vou te dar um macete. Não precisa Ô, me dá mais. essa ajuda então aí, porque olha, a carcaça aqui tá feio, viu, cara? Tem um sinalzinho assim, umas estrelinhas aí, 3 pontos. Aí tu vai lá e escolhe qual filtro Ah, tu entendi, queres. Aí tu entendi. seleciona o que fica melhor pra ti, pô. Aí pegando os macetes. Aí quando o pessoal te vê na vida real, diz: ei, doutor, o senhor é mais bonito na live. É melhor ficar assim pro cara não me dar esse tipo de problema, né, cara? Ah, deixa eu ajeitar aqui. Ah, o Aí, pessoal tá chegando aí. Tem um tá, pessoal tô chegando aí chegando. dando um alô, né? E assim, hoje, Luciano, o que é um bate-papo, tá? Como se a gente estivesse tomando um café e falando Tranquilo. sobre um assunto, sobre esse assunto que é interessante, né? Sim, meu dia a dia aqui na O clínica. teu dia a dia. Isso. E, Basicamente aqui em Curitiba, só 90% do atendimento é isso. e, Luciano, me conta, deixa eu te apresentar aqui para o público que está chegando. Eu sei que tem muitos seguidores aqui teu e amigos, mas também tem o Tá. pessoal que está aí. O Yuri está aí, tem uma galera que está chegando. O Luciano, então, é médico cardiologista, é um amigo meu. A gente se conheceu em Itaituba, né? Isso. No Amigo de exército. farda no exército. E se ele me chamar aqui de Cavalcante, não acho estranho, porque é como ele me conheceu, né? É Então, verdade. é Pô, é mais natural. fácil, cara. O teu nome é mais fácil falar Ah, Cavalcante do que Wilder, cara. Nome é, difícil de ver, falar, viu? Mas, é verdade. Aí, para uns aqui em Marabá é Wilde ou Wilde, né? Mas tá de isso. boa. Mas o Aí, nome Luciano, certo, como se pronuncia ah, Wilder, né? Que você falou, né? a minha mãe me chama assim, né, cara? E aí foi ficando, né? Mas quem é, quem é próximo é Wilder. Aí uns chamam de Wilde. Aí É, tanto não, faz pra mim. tanto Tá de faz. boa. Tá de Sou boa. eu mesmo. Eu aceito esses três nomes aí, né? Esses três, quatro nomes aí, tá tudo É, certo. ainda tem um Wild ainda que também falam. Aí disse, tá bom. Tá bom. Tá Tá bom, tá tranquilo. sus. É. É, Então, Luciano, cara, me conta como é que foi a tua entrada. Eu sei que, né, eu lembro que você fez cardiologia, tudo, mas como foi essa situação de cardiologia do esporte? Como foi que surgiu isso aí? Conta um pouquinho aí pra gente. Então, pô, Cavalcante, assim, eu sempre treinei bastante pesado, musculação, etc. E muita gente na academia, né, fazia uso de anabolizante, né? Bastante gente. Eu cheguei a usar, inclusive. Tá? Sim.
E, pô, queria ficar grandão, pô, galera crescendo, alta performance, etc. E aí eu fui estudar um pouco sobre isso, né? E, pô, fazendo a prova de título, eu conheci uma médica chamada doutora Renata Castro. Tá? A doutora Renata Castro é uma médica cardiologista, médica do esporte, ela já foi médico da seleção olímpica, de ginástica aquática, etc. Então, assim, campeã de kickboxer. Então, assim, ela é muito, assim, muito, um nível muito high, assim, de Entendo. conhecimento. Fez pós-doutorado em Harvard, né? Inclusive na insuficiência cardíaca. E ela então apresentou uma aula lá que eu estava assistindo sobre a espirometria, que ela é médica do esporte e tal, e ela estava lançando o curso dela de uma pós-graduação de 1 ano em cardiologia do esporte. Eu fui um dos primeiros a entrar, né? Então comecei a estudar e eu vi assim, puto, cara, isso é muito top, quero fazer isso. E assim, fui fazendo a pós-graduação, né? E chegou num ponto que um colega dela lá, que é o parceiro, o braço direito dela, o Dr. João Gifone, que é médico também do esporte, também fez cardiologia, e hoje é um cara que estuda muito a parte de análise avançada. A questão de uma ecocardiografia, com análise de strain, mais trabalho de miocárdio, e a gente começou a aplicar isso nos atletas. Aí a gente começou a ver que atletas de alto desempenho tinham um strain um pouco mais reduzido em relação a pacientes que não fazem nenhuma atividade física, e a gente achava que poderia ser overtraining. E, na verdade, acabaram, alguns sim, outros não. Outros era realmente porque treinava em alto nível mesmo, sabe? Mas a função e a eficiência mecânica do coração, tudo normal, né? E eu comecei a me interessar, foi quando eles comentaram Show. sobre esse tipo de análise em atletas usuários de anabolizante. Aí eu, putz, cara, que legal, é Eu isso que eu conheço. quero fazer. É, entendi. Aí eu comecei a estudar, acabei a pós, renovei a pós novamente, fui convidado para permanecer como se fosse um grupo de estudo e eu estou indo, vai para o 4º ano esse ano e estou indo. Né? E eu acabei fazendo parte do grupo deles de estudos de pacientes que fazem uso de anabolizante. A gente estuda isso desde 2019, né? Eles desde 2017, 2018, né? E a gente Entendo. acabou, então, aplicando em pacientes meus que vinham me procuravam na academia por algumas queixas, mas alguns era mais para fazer avaliação mesmo. A gente começou a aplicar nesses pacientes esse tipo de análise e começamos a ver que tinha alterações Perfeito. importantes. Só que eram alterações que estavam prejudicando a funcionalidade do coração dele, reduzindo o desempenho deles. Foi quando eu comecei a estudar isso, e hoje estudo É o carro-chefe, né? basicamente Assim, é o bastante que isso mesmo. você Basicamente faz isso. hoje, né? Isso, Entendo. aqui em Curitiba, né? Eu trabalho em outra cidade, onde eu tenho uma outra clínica, né? Então, eu acabo atendendo pacientes do dia a dia mesmo, né? Clínica geral e tal, né? Mas para análise de atleta, só aqui em Curitiba. Luciano, só para contextualizar quem está chegando aqui, e esse teu relatório, né, essa tua depoimento de que você usou anabolizante, isso é muito Sim. interessante porque valida você também como médico, como a outra parte que vai defender agora a saúde também, que a gente vai conversar mais adiante, e como Uhum. pessoa que já usou também, mas teve um Isso. certo alerta, né, que chamou a tua atenção para tal ponto de você ir pesquisar sobre isso, né? Isso. Então, a gente sabe que hoje esse mundo do uso de esteroides anabolizantes, ele tem crescido cada vez mais essa demanda, né? É E, gigante. né? E eu Gigante. Você tem trabalho noção da diretamente, quantidade do pessoal que usa. É absurdo. eu trabalho diretamente assim na área da endocrinologia com TRT, terapia de reposição de testosterona. E a gente Sim, tem que sim. fazer uma diferença aqui com o nosso público aqui, que a TRT é quando há uma deficiência, a gente faz a reposição. Perfeito. Já o que o Luciano vai falar já já muito mais sobre isso é o uso em pessoas que querem ter um fim estético, né, um desenvolvimento melhor na performance da academia ou na competição, que é um esporte, né, Luciano? Sim, sim. E, e precisam de valores mais altos de testosterona para atingir esse desenvolvimento muscular e a performance Isso. também. Exato. E aí essa diferença da terapia de reposição por uma necessidade fisiológica já, né, da doença, Isso. que é o hipogonadismo, e a questão do uso de esteroides anabolizantes.
A gente vai falar aqui sem discriminação nenhuma. Eu gostei muito daquela tua entrevista e eu entendi que não há juízes aqui. A gente Sim, não está aqui para julgar ninguém. não, A não. gente está aqui com o olhar da medicina, dizendo assim, ó, você vai usar, mas cuidado com o seu coração. O usar ele é seu, é livre-arbítrio. Você usa se você quiser, Sim, né, a gente só tem Luciano? que passar, né, para eles que existe um preço a se pagar quando você faz uso abusivo, né? E, muitos dos colegas que fazem uso, né, de pacientes que fazem uso, são pessoas bastante jovens que não têm alterações nenhuma da questão de déficit de testosterona, né? E eles fazem uso para poder melhorar o desempenho mesmo. Só que a maioria que me procura aqui são pacientes que já são com fins mesmo para competição, tá? No fisiculturismo que eu estou falando, tá? Então, eles já usam há bastante tempo, alguns já vêm comigo aqui com uso de mais de 10 anos, alguns com mais de 15 anos, outros com mais de 20 anos que fazem uso, tá? E em função da gente ser conhecido no meio da gente fazer esse tipo de abordagem, né, desse tipo de avaliação, acabam vindo para a gente acaba descobrindo que esses pacientes que fazem uso há muitos anos, né, tenha geralmente um grau de De lesões aí no lesão. músculo cardíaco, né? Acaba fazendo. A lesão, o resumo é que a palavra mais fácil é eles fazem uma insuficiência cardíaca induzida pelo anabolizante, tá? Existem os graus de insuficiência cardíaca, né? O paciente vai Entendo. apresentar. Mas, assim, o uso para quem faz uso apenas para tratamento, como TRT, como o Cavalcante está falando, né, mesmo assim a gente observou que também traz alterações. Tá? Só que são alterações que, digamos assim, que o benefício é melhor do que o risco de ter uma texto Ah, baixo. Porque cara, isso é texto baixo também é interessante. ruim pra caramba, sabe? O paciente, às vezes, Perfeito. acaba não tendo uma vida muito boa no dia a dia dele, né? Às vezes depressão, o cara às vezes tem um libido lá embaixo, tem vários fatores que, né, que a texto é muito boa para isso, tá? Mas aquele Na cara que não tem doença, nenhuma né? alteração importante, não tem doença nenhuma, quer fazer uso para fins estéticos, ele tem que saber onde está se metendo, porque ele tem um preço a se pagar por isso, tá? E eles não usam uma dose que é para deixar uma texto ali em 1.000, 1.200, ele tem uma texto de 300 que quer deixar em 900, que ainda está entre níveis fisiológicos, tá? Que a agressividade ao músculo cardíaco é bem menor. Eles querem usar 2.000, 3.000. Já teve gente aqui usando 14.000, mantendo um nível de texto de 14.000 nanograma por decilitro. Isso é absurdo, assim, é muito alto. Só que, em compensação, eles estão num nível de treinamento bastante alto, os caras têm um ganho de massa elevado e tal, mas eles pagam preço. O preço recai em cima do coração, infelizmente. Então, Luciano, a gente sabe que quem tem a deficiência e faz uma reposição, muitas vezes melhora o metabolismo, né? A função Sim. cardíaca também, né? Se esse paciente tem uma texto muito baixa, 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 é de ruim. deficiência. Ele tem que Entendi. manter níveis fisiológicos, sim. Vai Normal. melhorar tudo para ele. Vai melhorar desempenho cardíaco, vai melhorar para ele frequência, força, treinabilidade, tudo melhora nesse paciente. O que tem que ser diferenciado, como você mesmo disse, Cavalcante, é que as pessoas estão usando o texto hoje para fins estéticos, melhorar shape. E tem também aquelas pessoas que usam para melhorar desempenho em esportes, né? E aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, o local onde mais acabam indo, né, na verdade, é absurdo a quantidade de gente que usa, tá? Só que eles usam com esses fins, e não para tratamento. É para fins Entendo. de melhora de performance, melhora de shape, e não é só por doença, só que eles acabam desenvolvendo E, futuramente e, doenças, né? e sabe o que eu noto, Luciano? Assim, é que o paciente que usa, principalmente o homem, quando faz a primeira reposição, ou uso, e quando há a supressão do eixo, quando ele deixa de usar, cara, ele fica numa bad vibe, assim, uma coisa ruim, Cara, o cara porque o eixo está deprê, velho. suprimido, né? O Sim, o cara cara fica deprime. deprê. E eu sempre digo assim, olha, quando for repor, quando houver necessidade, quando a gente sabe que é um hipogonadismo mesmo, é Sim, reposição direto, tentando contínuo. tentar você na faixa de normalidade, né? Contínuo. Isso. Então é uma decisão muito séria, porque
se ele ainda não teve filho, isso pode comprometer a fertilidade dele, né? Sim, Claro que tem que, alguns casos, fazer a TPC, enfim, aquilo que é a rotina do dia a dia que você já conhece. Agora sim. sim, Luciano, é, como é que você tem visto isso no universo feminino? Tu tens contato com isso também? Me Temos fala. também. Só que, mulher, bicho abençoado demais, viu, bicho? Ah, As lesões cardíacas nas mulheres são muito menores, pequenas, são né? poucos casos que tem. São Entendo. poucos pacientes mulheres que fazem uso de texto, mesmo em doses mais altas, tá? Que têm lesão cardíaca, são bem pequenos. Em compensação, as alterações vasculares, arteriais, melhor dizendo, são mais presentes. Então, elas se tornam muito mais hipertensas, tá? Quando você faz uso da testosterona, você não cria só uma hipertrofia dos músculos esqueléticos, né? Para você ficar com shape bacana e tal. Você também tem uma hipertrofia dos músculos, né, dos vasos lisos, né? Da musculatura lisa, que faz parte da constituição das artérias. Quando você também hipertrofia esse tipo de músculo nas artérias, você reduz o calibre do vaso. Você aumenta a resistência, você vai fazer com que o teu coração trabalhe com muito mais carga, vai fazer a hipertrofia. É Tu isso que sabes acaba que acontecendo. a gente observa isso também, Luciano, no transexualismo. O que que a gente percebeu? A mulher, né, que está usando testosterona, ela é privilegiada nesse ponto, porque o homem que vai usar estrogênio tem mais câncer de mama, tem mais aumento da obesidade, do acúmulo de gordura. Ele não tolera o estradiol, não foi feito para isso. A mulher, ela tem uma certa tolerância a testo, claro, tem Sim, complicações, mas não tanta nessa troca como o homem, né? Claro que a sim. gente não está defendendo o uso de testosterona para mulher aqui, a torta é direita, não é esse o cenário. Mas, agora, Luciano, sabe o que me chamou a atenção naquela live que você fez? Aham. Cara, o N que vocês têm é muito grande. O N e o percentual. Conta um pouco pra gente disso aí. Então, nos pacientes que fazem uso de anabolizante, tá? Isso aí são os pacientes, eu estou falando de pacientes que fazem uso abusivo, Sim, tá? sim, Não é aquele paciente que faz uso de testosterona para reposição, que usa certo. uma testo em dose muito baixa que mantém níveis fisiológicos. Estou falando daqueles pacientes que fazem uso, tá, de testosterona de forma abusiva que mantém testo suprafisiológico, tá? Todos os pacientes que fizeram uso por mais de 5 anos, na nossa análise, na nossa amostra de mais de 800 pacientes, nós temos uma margem mais ou menos de em torno de 90, mais de 90% de pacientes com lesões cardíacas. Aí você tem os graus de comprometimento cardíaco. Alguns são leves, que o cara está usando há bastante tempo, mas é um grau leve, que até então é que a gente chama aquele cara que tolera a porrada da testosterona, e tem aquele cara que está usando pouco mais de 5 anos e já ter uma lesão bem mais importante. Tá? Hoje a gente faz uma análise com análise de strain, mais trabalho miocárdio, e um strain normal é acima de 18, um paciente que faz uma atividade física leve no dia a dia, mas a gente hoje considera para aquele cara que treina em alta intensidade um strain de 16. Tá? Isso para análise da avaliação da cardiologia do esporte. E esses caras têm um strain bem mais Entendo. baixo, abaixo de 14, abaixo de 13, alguns abaixo de 12, outros abaixo de 11, que a gente já classifica através da análise do strain um paciente que já tem um grau de insuficiência cardíaca moderada, às vezes até grave, dependendo do quadro do cara. E esse cara que vem para nós aqui, que nós fizemos as análises, cara, na faixa de mais ou menos 90%, 93%, 90%, 93% tem lesões. Distribuído aí, o grosso, lesão moderada. Mas tem aquele cara que tem lesão mais grave e tem aquele cara com lesões menores. Chama Então, atenção, né? Essa é, quantidade, né? Esse é percentual. bastante. É porque esses Né? caras, Cavalcante, fazem uso, porra, é muita coisa, cara. Você não tem noção. Bom, não sei se é teu dia a dia também atender pacientes Eu tenho que fazem. poucos, né, que vêm assim, mas não é a rotina porque você está subnichado, né? Assim, é o que vai muito para ti. Mas eu entendo um pouco porque eu acabo pegando outras complicações mais endocrinológicas, menos cardiológicas, né? E, ô, Cava, esses caras não vêm inchado não, bicho. Esses caras não vêm com sintoma nenhum praticamente.
no repouso. Não vem com nada. Entendo. Os cara vêm para mim aqui, shapeado, ali, sequinho. Só que ele vê assim, cara, eu não consigo aumentar a carga. Pô, Cansa, é? ele fala, fica ofegante quando fala. Sobe 2 anos de escada, o cara tá ofegante. Como esses caras são Caramba. muito condicionados, tá? Eles não percebem que tem essas alterações. Mas quando o cara chega para mim aqui, que sobe 2 anos de escada, ou o cara vai atravessar a rua, eu vejo ele chegando, por exemplo, se o cara já chega ofegante, eu já sei que o cara tem lesão. Já sei que ele tem lesão. E Porque o eles cara. treinam, Oi? eles fazem treino para parte para melhorar esse condicionamento cardíaco deles? Depois tu pode explicar também isso. Ou não? A maioria, até então, os pacientes nossos agora todos fazem, né? Ah, Mas a tá. maioria não fazem, porque o cara que é do fisiculturismo, tá? Ele tem a preocupação em ganhar cada vez mais massa muscular. E a old school, a velha escola, não fazem atividade aeróbica em alta intensidade, porque eles falam assim, não, vou perder massa magra. Então eles não faziam. Agora, quando os caras estão vindo com a gente aqui, a gente detalha para eles, a gente mostra para eles da importância de se fazer atividade física aeróbica. Tá, pô, mas por que a atividade física vai melhorar o coração desses caras? Bom, primeiro, quando você faz uma atividade física aeróbica, você melhora você faz uma dilatação dos vasos arteriais periféricos, tá? E quando você faz essa vasodilatação, o teu coraçãozinho lá em cima, tá aí, olha assim, ô, tá sus lá embaixo, moçada, não precisa fazer muita força não. Tá tudo aberto. Então o coração bate com muito mais tranquilidade. Quando o cara não faz Entendo. aeróbico e ganha muita massa, a periferia dele tem muito mais resistência. O coração tem que trabalhar com muito mais intensidade, com muito mais força. A pressão lá dentro é maior. Então ele remodela. E a atividade física, quando ele faz, mesmo que permaneça ele por 2 até 4 horas vasodilatado, os vasos arteriais periféricos dele, você reduz a sobrecarga no coração. Cara, isso já ajuda um monte o coração do paciente. Um monte. A gente chama isso de dano secundário, pelo uso da testosterona. A testosterona em níveis tóxicos, né, ou em uso abusivo, digamos assim, melhor dizer assim, uso abusivo, tá? Ele tem uma ação direta e ação indireta. Tá? A ação direta é a agressividade direta na fibra muscular. Tá? Você tem, tanto na ação da fibra, que você faz com que ela fique intoxicada por quantidade de cálcio, que acaba fazendo mais entrada de cálcio na célula, e ela acaba, no começo, fazendo uma ação muito boa, contrai para caramba, contrai muito bem, o coração trabalha muito, com muita força e fica legal. Mas a partir de 6 meses até um ano, essa entrada de cálcio em grande quantidade começa a intoxicar a célula. E a célula acaba morrendo, ou ficando com dificuldade de fazer contratilidade. É por isso que você tem a diminuição do strain. O strain nada mais é do que o deslocamento da fibra quando ela contrai. Você mede essa medida de quanto ela está deslocando quando contrai e volta. Tá? Uma fibra que contrai em torno de 18, a gente considera uma fibra boa, normal, muito boa. E abaixo de 16 em atletas já é doente. Tá? Com isso, esses pacientes fazendo a atividade física regular, melhorando e diminuindo essa resistência para o coração trabalha com muito mais tranquilidade. Só que, voltando ao que eu estava falando sobre as alterações diretas, ainda tem um outro mecanismo de você criar entre as fibras, tá? Formação de mais fibrose, mais colágenos, mais gordura, que você acaba fazendo justamente o quê? Fibrose em volta e a dificuldade dessa fibra se deslizar entre elas. Você acaba fazendo uma disfunção diastólica por conta disso. Esses são Caramba. os mecanismos que nós temos nesse momento, que a gente acabou conhecendo, né? E tem os mecanismos secundários. O secundário é quando você vai atuar justamente nos vasos arteriais ali, que faz essa redução do calibre e acaba fazendo aumento de hipertensão. Você tem alterações aí metabólicas, etc., que a gente tem que acabar atuando aí para poder tentar reduzir o dano para esses pacientes. E Luciano, e esse trabalho de vocês, ele chama a atenção, está chamando a atenção da classe médica geral e dos fisiculturistas, né? Isso caiu como um Sim. alerta, né, cara? Como é que eles Então, têm recebido isso aí? Conta pra gente. vou começar um pouquinho mais lá para trás. Certo. Até 2018, tá? A gente não pensava em cardiotoxicidade induzida por anabolizante. Nós não pensávamos nisso, tá?
Ah, o Dr. João Gifone, que é um colega que é o mentor de todo esse conhecimento que a gente tem hoje, tá? Ele foi chamado por um colega médico conhecido em São Paulo, que era prescritor, né, de esteroides, né, para atletas, e ele começou a perceber, esse cara prescritor começou a perceber que os atletas dele estavam começando a ficar com um quadro de cansaço, não melhorava o desempenho, e ele falou assim, olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque os caras estão com essas queixas, não estou vendo melhora deles, e faz exames cardiológicos, que hoje nós chamamos de exames convencionais, né? E não encontra nada, só encontra uma Tudo normal. hipertrofia e acaba sendo com a informação, isso aí é coração de atleta. Cara, o coração de atleta, você não pode ter alteração da contratilidade, você não pode ter alteração da função de relaxamento do coração, você não pode ter. Se você tem alterações disso, já não é coração de atleta, é doença, tá? E aí começou então a se estudar esses pacientes, usando a tecnologia hoje, né, que já tem já há bastante tempo a análise do strain, tá? Já tem desde 2000 e bolinhas aí, tá? Só que para avaliação de usuário anabolizante veio a partir de 2018. Foi quando começaram a perceber que tinha queda de strain. Começamos a medicar os pacientes como se fosse tratar uma insuficiência cardíaca e os caras melhorando. Melhorando o desempenho, melhorando tudo. Começando a orientar que tem que reduzir mão de anabolizante e tal, e a gente começou a perceber que melhora os caras. Aí veio uma outra tecnologia que a GE lançou, que é justamente o trabalho miocárdico. Certo. Então, o trabalho miocárdico me dá uma informação muito valiosa, que é o consumo de oxigênio do músculo. A gente divide o coração, o ventrículo esquerdo, em vários segmentos. Total 17. Tá? Então a gente consegue perceber para cada segmento como ele trabalha. Com que força ele está trabalhando, com que força ele está esse segmento, está conseguindo mandar sangue para frente. E através do consumo de oxigênio. Então, quando a gente fazia o strain do esforço, o strain caía. Só que o strain a gente já sabe que cai durante o esforço a partir de um certo nível de pressão. Geralmente acima de 15, de 150 de pressão sistólica, o strain já acaba reduzindo um pouquinho o seu grau dele, a gente perde parâmetro de saber se o cara está melhorando ou não. Porque às vezes o cara fazendo um esforço muito grande, a pressão do cara chega a 200. O strain dele vai estar alterado mesmo com o coração saudável. Tá? Porque a força de pressão que ele está fazendo no músculo, na parede, faz com que a fibra não consiga se deslocar tanto. Aí a gente perdia parâmetro. Hoje a gente faz o trabalho miocárdico, que ele tem que manter a eficiência mecânica preservada, ele tem que manter, ele tem que melhorar a força de contratilidade, o consumo de O2 dele, tudo durante o esforço. E aí a gente começou a perceber que os caras não melhoraram nada, às vezes até piorava durante o esforço. Daí veio os estudos. E hoje a gente está lançando, tem um estudo, que é o doutor Renato do João de Fone, do qual a gente acabou fazendo parte, angariando paciente e acabou fazendo parte do trabalho, né? Poxa, achei muito bom demais fazer parte de um trabalho desse, que vai ser Sim. divulgado lá no ESC, né? Que é o Congresso Europeu, né? E vai ser agora em agosto, tá, gente? Eles vão divulgar em agosto. E esse trabalho mostrou justamente isso, que a gente, com análise de paciente usuário de esteroide em uso abusivo, a gente tem queda de strain, queda de desempenho cardíaco, queda de eficiência mecânica, disfunção diastólica, tem tudo isso. E esse trabalho acabou alertando para isso. Foi quando o pessoal, né, do meio do fisiculturismo, do qual eu acabo convivendo, porque eu tenho Sim. muitos pacientes, eu tenho vários atletas que são pró, que vão competir, inclusive sábado agora eu vou estar no Rio de Janeiro lá com o pessoal lá, que são vários atletas que vão competir lá, né? Muitos são meus pacientes. Vou estar lá prestigiando o pessoal lá. E acabaram, né, esses pacientes vindo para a gente por conta disso, né? Acho que é isso, Entendo. Carlos, com relação aos estudos. É, é, Agora, a gente está fazendo mais dados ainda que a gente quer apresentar no Congresso de Medicina do Esporte, que vai acabar acontecendo aqui em Curitiba mesmo. Então, acho que, se não me engano, acho que é em outubro. A gente tem mais dados para poder alimentar a tabela, essas coisas vai passar e vai ter mais informações ainda sobre isso. cara, o que chama atenção, primeiro, é o percentual, né, Sim, de lesões. E o segundo é que, às vezes, o cara achava que tinha feito check-up cardiológico e estava tudo bem e continuava, né?
e não tá tudo Exato. bem. E aí vem um grupo como o de vocês, cara, e vem mostrar, peraí, os parâmetros atuais não são esses, são outros. A metodologia, ela é outra. Então Sim, vocês estão exatamente. escrevendo como é que deve ser a avaliação desse grupo específico, né? Vocês estão estratificando isso aí. Pô, Não é mais ou Cavalcante, menos isso? na verdade, a gente Ah, usa esse tipo de análise para todo e qualquer atleta, porque a gente também, às vezes, o cara não é usuário de anabolizante e tem lesão, tá? E boa parte por overtraining. Então, também acaba fazendo lesão também. Só que, claro, a lesão é bem entendo. pequena, não se compara com o cara que usa anabolizante. Só que tem atletas que vêm com a gente, que já são ali os caras master, que às vezes o cara tem uma queixa de desconforto e não está rendendo um treino e tal. O cara com 40 e pouquinhos anos vai fazer uma análise com a gente, o cara não usa anabolizante. Só para te dar um exemplo de como a gente também usa para outros tipos de atletas que não são usuários. E às vezes o cara tem uma alteração pequena ali do vaso que quando ele fez o exame dele, por conta ele está bem condicionado, deram como normal para ele. Entendo. E quando faz uma análise avançada, você, opa, peraí, tem um strain diminuído aí, que é compatível geralmente com a área de segmento que pega uma artéria, por exemplo. A gente manda o cara para a gente tomar de coronar, às vezes está lá uma lesão de 50%, 40%. E às vezes o cara nem sabe, porque eu sou atleta, eu sou saudável. E tem uma lesão lá. E a gente acaba descobrindo lesões precoces. Isso é uma forma de você utilizar esse tipo de tecnologia, tá? De avanço. Graças a Deus que vem esse avanço aí, né? Só que o exame convencional, que é o que todo mundo faz, tá? O cara só analisa fluxo de válvula transmitral, que é quando o sangue entra no coração, através do átrio esquerdo, ele vai passar pela válvula mitral, quando a válvula mitral se abre, para ir para o ventrículo esquerdo. Tá? Com isso, tá? Você fazia uma análise de fluxo através da válvula transmitral de quanto passava. E tem um número que você vê ali que é normal. Tá? Tá? Uma relação do fluxo transmitral do que passa do, do ato esquerdo para o ventrículo, que a gente chama de onda E, através do fluxo transmitral, ele tem um valor que você relaciona com o que passa do direto para o ventrículo esquerdo, através do relaxamento do ventrículo esquerdo, tá? Que a gente chama de função diastólica, né? E depois a função do átrio, quando ele contrai. Então, quando você faz essa relação, quando você tem uma relação E maior que A, E barra A, no caso, a relação, né, do fluxo que passa ali pelo que o átrio manda, que for maior que 1, teoricamente, né, falando a grosso modo, a gente chama de função diastólica preservada. Claro que tem outras coisas que acabam alterando, tem uma onda E, onda A maior que 1, que pode ser uma disfunção já grau 2, etc. Mas eu não vou entrar no mérito porque são detalhes que levaria mais tempo para explicar para vocês. Tá? Aí, Nesse caso, isso aí, esses pacientes que fazem esses exames, via somente uma hipertrofia, Cavalcante. Um VR só hipertrofiado. O cara treina, então isso é colocação de atleta. E ficava somente nisso. entendo. Hoje, com esse tipo de análise que a gente faz, né, obviamente que não sou só eu que faço isso, né, tem várias pessoas, graças a Deus, cada vez mais pessoas fazendo isso, né, a gente consegue detectar alterações precoces. E o cara que usa anabolizante, tá, o cara vem aqui feliz da vida com a gente aqui, shapeado, bonito, não sinto nada e tal, quando começa a conversar com ele, começa a perguntar coisas pormenores da avaliação, eu já vou assim, tem alteração. Tem alteração. Já fico pensando na minha cabeça assim, quando eu faço o exame dele, eu vejo que tem alteração, já tem difusão diastólica precoce, que às vezes não aparece no exame convencional. O exame convencional hoje, para avaliação de atleta, não dá. Deixa Entendo. muito a desejar. Não dá para fazer, não. Você vai errar muito se você ficar só no exame convencional. Não dá. Só para você Cara, entender, o exame convencional que eu estou falando é o exame de ultrassonografia é, do coração, que é o ecocardiograma com análise bidimensional e com análise de Doppler, de fluxo. Ficar só nisso, vai errar muito. Não vai ver entendo. nada. Isso chama atenção porque esse tipo de prática, Luciano, está em todo lugar, até nos interiores, né, Sim, do Brasil. Então, a gente vê que muita gente está praticando, né, o fisiculturismo, às vezes até de certa forma amadora, mas usando os anabolizantes com altas doses. E sequer uma vez foi em um médico cardiologista, ou muito menos em um médico do esporte, um cardiologista especialista, né? sim, o Cara, Cavalcante.
moro em Curitiba e aqui ainda tem o mesmo problema aí. Tem Por isso que a muitos. gente vê aí o povo praticando fisiculturismo e morrendo de quê? Lesões Problemas cardíacas, né? cardíacos. É. Agora a gente sabe o porquê, né? O porquê disso tudo, né? Então, mas aí tem alguns vieses também aí, tá, Me Cavalcante? conta. Esses caras não são acompanhados, porque o cara que usa anabolizante, a porcentagem do cara ficar hipertenso é elevadíssima. E os caras não sabem que tem hipertensão. Os caras não sabem. Porque muitos que vêm aqui comigo, eu pergunto, tá, se for no teu médico lá que prescreveu para você a bomba lá para você, beleza. Ele viu tua pressão? Não. Cara, Entendo. só vê a pressão no consultório. Para poder ver que o cara já vai ver se o cara já está hipertenso e o cara não tem história familiar de hipertensão na família, o cara é jovem. Pô, peraí, tem alguma coisa errada aí. Pode ser só do anabolizante. Pode ser doença secundária, hipertensão secundária? Pode ser. Mas vai te alertar para você investigar. E Agora, não sabe o que é investigam. bacana? Que eu achei, cara, assim, eu vi a abordagem lá de vocês, é que vocês orientam a como melhorar o treino dele, porque ele vai continuar, né? Eu sei que você Sim. deve fazer assim, ó, você faz análise aqui, tem lesão, tá usando anabolizante? Tô. Muitos devem continuar, apesar da recomendação médica, né? Livre-arbítrio, né? E Cavalcante, aí? todos que vêm aqui, ninguém para. Todos. Eu não tive nenhum aqui que chegou aqui e disse, não, doutor, eu vou parar então. Como é que você pode me orientar? Como é que podemos fazer? Ninguém. Aí Ninguém. vai para a solução, né? Uma solução, né? Aí assim, só que a gente passa para eles os riscos que ele tem. Certo. Ele pergunta assim, tudo bem, doutor, mas o que você pode fazer por mim? Porque a minha vida é treinar. Minha vida é participar de campeonato. Eu dependo disso. Existe um tratamento que a gente faz de acompanhamento para esses pacientes para tentar reduzir o dano. Mas nunca anular o dano, não. O dano nunca é anulado, tá? Mas a gente consegue, através de medicações, né, que a gente consegue melhorar justamente a função diastólica dele, consegue melhorar essa resistência vascular periférica. Hoje a gente chama isso de anabolismo cardíaco, para o cara que está fazendo fisiculturismo. E realmente o cara melhora bastante o desempenho dele. Bastante. Entendo. Tá? Cara, Existem outras drogas também, tá, Cavalcante, que a gente utiliza. Por exemplo, tem pacientes que, quando a gente faz uma análise desses pacientes com essas análises do strain, mais trabalho miocárdico, a gente vê, às vezes, que o cara tem, além da hipertrofia, ele tem também um desincronismo das paredes do coração batendo. Uma hora o coração bate, por exemplo, ele está batendo aqui assim, todas as paredes aqui de forma sincrônica. Mas às vezes o coração do cara está tão hipertrofiado que uma bate, aí já fechou a válvula aórtica, a outra bate, então assim, ele perde desempenho. A gente consegue também utilizar medicações, entre elas o beta-bloqueador, que possa melhorar aí esse desincronismo que o cara acaba apresentando e acaba melhorando o desempenho dele também. pessoal, é o seguinte, quem quiser fazer alguma pergunta aí pro doutor Luciano, deixa eu só ver aqui, Luciano, o tempo aqui. Fique à vontade, o pessoal está intimidado aí, Luciano. Geralmente faz muita pergunta, tá? E hoje eles estão intimidados aí. Podem fazer perguntas e, dentro do que for possível, a gente vai respondendo aqui. E se tu Sim. conheces algum amigo aí que faz o uso de anabolizante, a hora de enviar o aviãozinho ainda para ele, ainda dá tempo para chamar a atenção dele, né? Aqui a gente não está falando de forma discriminatória, a gente está falando pelas bases da medicina. Uhum. Deus deu livre-arbítrio, quem quiser fazer, faz, mas que seja acompanhado por um médico do esporte, especialista aí hoje na área cardíaca, o doutor Luciano, que a gente, depois tu vai deixar o teu, a gente deixa aqui a referência para chegar no teu Instagram, lá deve ter teus contatos, né, Luciano? Tem. Manda mensagem lá que a gente responde. Você tenta Ok, ajudar aí. ótimo. Tá? Aí, Luciano, na análise de vocês, dentro do uso dos anabolizantes, o que vocês viram que das drogas mais cardiotóxicas, o que vocês perceberam entre as drogas? Tem alguma assim droga que chamou a atenção, ou duas ou três? Quando, na verdade, Cavalcante, toda droga, todo uso abusivo vai ser ruim do mesmo jeito, tá? O que a gente percebeu é que os pacientes que estavam em uso, tá? Os pacientes que estavam em uso de testosterona, em conjunto com a trembolona,
mais GH foram os pacientes que mais tiveram lesões. As lesões eram mais graves, digamos assim. Entendo. Entendeu? A gente Cara, tinha uma... Oi. GH Uhum. Vai é, aumentar a fibrose, né? Você vai é ter mais colágeno proliferativa, entre né? as fibras. É, proliferativa, É, piora né? mais. É. Acaba piorando. E assim, GH também virou moda, né? O uso de GH. Olha, eu não conheço nenhum atleta de fisiculturismo que não usa. E não é só atleta não, Entendo. tá? Tem muitos pacientes que querem melhorar o shape, usam o GH também. Só que Cara, assim, quando eu vou... Oi. não, pode falar, pode falar. Quando você tem um acompanhamento desses pacientes, se você coloca na mesa para ele todo o risco que ele quer submeter por conta disso, ele assume esse risco, tá tudo certo. O problema é que tem médicos que prescrevem e não, assim, faz vista grossa pro problema. Não Entendo. comentam, não fala. Eu tenho vários pacientes que vêm aqui para mim comigo aqui, Cavalcante, que o cara prescreve para ele porque simplesmente o paciente pediu para ele, o cara prescreve e tá nem aí. Mas não fala do problema cardiológico, só fala do problema hepático. Ó, vou te passar aqui um protetor hepático para você e beleza. E ó, Tem muita prescrição também sem esse conhecimento de complicações e que acabam vindo para o endocrinologista achando que a gente consegue ajustar tudo, né? sim, Então, eu tenho essa demanda também, né? Mas geralmente por questões, outras questões não cardiológicas, né? Mas questões de hipogonadismo, desse mal-estar após a dose. E aí existe uma certa negligência do médico de não falar uma verdade e não acompanhar de forma é, como deveria ser, né? A gente vê isso aí hoje, sabe? é, mas Cavalcante, vou dizer uma coisa para você. Tem muitos médicos que prescrevem que eles se baseiam em artigos anteriores de 2018. Porque ele vai lá, pega o exame e fala assim, só hipertrofia. O cara vai lá e vê que não tem disfunção sistólica, não tem disfunção diastólica. Aí eu falo assim, não, pode usar, não dá nada no coração. É tranquilo. É, Entendeu? Então, assim, por conta de não ter tido os estudos anteriores, e as pessoas que acabam não atualizando, infelizmente nós somos nós somos um grupo muito pequeno ainda, né? Mas graças a Deus, através de mídias, de lives, a gente está conseguindo informar, tentar levar essa informação que existe esse tipo de alteração que a gente consegue aí tentar abordar para esse paciente e não ir para um problema mais grave lá na frente, porque as pessoas esquecem que após o esporte existe vida. Após o período de competição dele, que geralmente no fisiculturismo vai dos 20 até os 35, 37, 40 anos em alguns casos, tá? Depois disso tem vida. Só que os caras podem chegar com 40 anos com insuficiência cardíaca importante. A sobrevida dele vai ser mais baixa. E eles não orientam disso. Eles não orientam o paciente com relação a isso. Muitos não mandam, sequer mandam para o cardiologista, o cara não verifica a pressão no consultório, vai mandar para o cardiologista como? É um problema. É um problema. Eu não e estou criticando quem prescreve, não é isso. Eu só estou sim, sim, alertando, sim. né? Só alertando que, cara, uma simples avaliação de pressão no consultório, se o cara tiver essa rotina, ele pode detectar alterações precoces no paciente. Não vai deixar o coração do cara ficar a Deus dará. Entendeu? Que às vezes você consegue fazer uma abordagem muito mais precoce e proteger esse cara tanto no esporte dele como na vida dele. Eu fico pensando assim, Luciano, se a abordagem, né, cardiológica, que é de extrema importância, não é feita, você imagina que você está usando GH e ela é uma droga proliferativa, e quando a gente está usando, por exemplo, hormônio de crescimento em criança que tem deficiência, a gente tem que ter uma certa atenção, porque a gente sabe que estudos a longo prazo predispõem a neoplasias, né? A gente sabe que o indivíduo que tem acromegalia, que é excesso de GH, você tem que estar rastreando o intestino dele, fazendo colonoscopia, fazendo a parte cardiológica, porque eles fazem alterações cardíacas também. Ou seja, o protótipo da doença, que é o excesso, ele já está dizendo para a gente o que pode aparecer, né? Sim. E, cara, e não tem esse rastreamento nesse público, né? Ah, vai fazer uma colonoscopia, vai ver se você tem um pólipo, se aquele pólipo pode ser algo duvidoso. Não existe, né? Esse cuidado.
Olha, Cavalcante, difícil, porque o cara que acaba chegando para mim aqui são caras bastante jovens, assim, tá? A maioria tem É, 27, 28, 32 anos, 35 anos. Então, às vezes vem pessoas com mais idade e tal, mas geralmente, felizmente, os que chegaram para mim são pessoas bem orientadas, inclusive, sabe? Com nível intelectual atleta, bastante entendi. alto, então o cara sempre faz um cuidado. Mas os caras jovens, cara, difícil. Porque a maioria que faz uso é porque o colega da academia está usando e ele viu que o cara cresceu e quer fazer também. É isso que Ah, acaba tá. acontecendo. Aí os caras, o que eles fazem? Pô, vai fazer uso de droga underground, não é droga de farmácia, é conhecido. O cara não sabe às vezes nem o que está tomando, né? Cara, se eles fazem isso, a preocupação deles não é fazer uma coluna para saber se tem algum problema. Eles querem saber se, por quanto eu É, jogar. Puta, eu jogar hoje para tu fazer 4 I por mês, na semana, né? Por dia, durante um mês, vou gastar 2 pila, 2.500. Puta, é caro? Não. Pô, mas a colonoscopia eu vou gastar 600. Pô, mas isso aí já vai reduzir meu entendo, uso lá para fazer GH. Não, não vou fazer não. Não estou sentindo nada. E vai ficando. Do coração, a mesma coisa. Do coração, a entendo. mesma coisa. E, Entendeu? e, Sabe o que é Luciano, engraçado? Deixa eu só comentar um sim, colega. Eu tenho um sim, tô colega para te que é meu escutar, paciente cara. que Tô mora em aqui, eu tô Miami. aprendendo contigo. Vamos É, lá. viu? Tô Eu tenho um anotando colega aqui. que mora em Miami, Ah, né? Hoje ele tá aqui em Floripa, ele acabou descendo para cá, mas ele mora em Miami, é um empresário lá de Miami, e ele é atleta. Atleta, ele inclusive é patrocinado, ele é pró, né? Ele é profissional e tal. E ele falou, ele estava nos Estados Unidos e foi falar com uns caras que são gigantes lá na área do fisiculturismo. E falou assim, pô, cara, onde é que vocês fazem avaliação cardiológica aqui? Aí o cara olhou para ele assim, ué, por quê? Você está sentindo alguma coisa? Não, não estou sentindo nada, só quero saber, fazer um preventivo, como é que estou. Mas você está sentindo alguma coisa? Está doente? Aí o cara assim, não, eu só quero fazer o que vocês fazem. Não, a gente não faz não. Se eu tiver sentindo alguma coisa, eu vou no médico. E é isso, cara. Nos Estados Unidos é isso. Pior ainda que aqui, cara. Aqui ainda a gente está conseguindo trazer essa informação. E a doutora Renata foi agora no American College, lá assistir a aula lá, no caso, foi no congresso lá, e ela voltou de lá assim, gente, nós estamos à frente no mundo da cardiologia do esporte. Principalmente voltado ao que a gente está fazendo hoje. O que eles estão fazendo, então, eles estão começando a fazer lá nos Estados Unidos, nós já fazemos há 3 anos. Eu faço 3 anos. O pessoal do grupo lá faz desde 2017. Então, cara, eles quando estão eu vi a começando a entrevista, eu fazer percebi agora lá. isso. Oi? Quando eu vi a entrevista de vocês, cara, eu disse, cara, eu acho que o Luciano, o grupo do Luciano deve ter a maior amostra e esses resultados vão surpreender o mundo, não é só o Brasil. Eu Isso. já tinha imaginado isso, sabe, Luciano? Quando vocês deram Sim. aquela entrevista, cara. Cara, quando eu falei com o Cariani Cavalcante, depois eu fiz o exame do Cariani e tal, do Renato Cariani, e eu passei para ele o exame dele, tudo, engraçado, o exame dele é Sim, surpreendente para quem usa anabolizante, é bem surpreendente, me surpreendeu muito. Inclusive, ele deixou bem claro, Luciano, o que tiver de alteração é para mostrar porque meu público merece saber a verdade. Eu achei isso muito legal da parte dele. E eu fiquei surpreso com o exame dele. Pô, ele não tem disfunção sistólica. Ele não tem. Eu estou ah, falando do Karen aqui porque ele me sim, permitiu comentar. falar, Tem entendi. live dele falando disso que a gente está falando e tal. Então, por isso que eu comento. E ele me surpreendeu bastante. Ele tem alterações que aparecem apenas na fase de esforço, que a gente chama de disfunção diastólica precoce. Tá? Claro, ele vai ser orientado, está sendo orientado. Né? A gente acabou prescrevendo para ele medicação que vai proteger esse coração dele. Né? Só que ele é um cara que é atleta o ano inteiro. Ele não abusa nunca. Ele é um cara que é atleta o ano inteiro, não é só de shape de final de ano. Ele é atleta o ano inteiro. Ele não erra. Porque ele consegue ser assim. É um cara que faz muito aeróbico. Todos os dias o cara faz aeróbico. Não importa se está chovendo, Importante. nevando, se tem que ir para praia, ele faz aeróbico todos os dias. Ele é um cara muito regrado, ele é um cara muito certo. Nem todos são assim. Eu tenho vários pacientes meus que são fisiculturistas, que os caras fumam, que os caras usam drogas. Pô, não dá. O cara já está usando uma É, droga que vai ferrar o coração dele e ele quer usar mais outra ainda. Puta, complicado. É complicado. E voltando pro colega lá de Miami lá, cara, quando ele veio fazer a avaliação com a gente aqui, ele me contou essa história. Eu falei assim, não é possível, cara. Não pode ser. Aí foi quando a doutora Renata foi lá para os Estados Unidos, no congresso, e voltou com essa informação. Eu falei, nossa, cara, então é verdade mesmo.
Os caras não fazem avaliação. E o Cariani já falou assim, Luciano, essa informação, esses estudos, isso que vocês estão fazendo, vocês têm que levar para o mundo inteiro. O Porque os mundo, caras do cara. fisiculturismo não fazem avaliação, não protegem, e os caras estão morrendo. Com 45 anos, com 40 E anos. aquele cara que morreu cedo, um cara que estava bem ranqueado, como é que foi a história dele aí? Um Cedric, jovem. um jovem de 26 anos, É, pô, não lembro o nome do cara agora, viu, Cavalcante? Mas esse cara sim, de 26 anos, ele morreu, se não me engano, com 26 anos, o coração dele, pra você ter uma ideia, o nosso coração em média tem em torno de, varia aí de 150 gramas, 200 gramas, né, de superfície corporal ali. Se você dividir para superfície corporal, vai dar em torno ali, que às vezes vem no exame lá, a massa indexada, né? Varia ali de, num cara que é normal, normal que eu falo, um cara de sim, 1,75 sim. com um cara com 70 quilos. O coração do cara vai ter ali em torno mais ou menos de 80 gramas por metro quadrado. Tá? Vamos supor, vai ter uns 100, 110, 115 de gramas de coração. Esse cara morreu que tinha 800 gramas de coração, cara. É muita coisa. Só que um cara de 26 anos não é só anabolizante no cara. Tinha alguma Esse cara coisa, não é né? só anabolizante. Porque um cara com 26 anos fazer um coração desse tamanho, cara, mesmo que ele tenha uma miocardia hipertrófica, que geralmente você tem corações desse tamanho, com 26 anos, putz, difícil o cara chegar nesse patamar aí, sabe, de volume de massa. Então, provavelmente esse cara tinha alguma doença genética. A outra importância grande de você fazer análise desses caras que fazem uso de anabolizante ou os caras que treinam em alta intensidade é justamente você identificar, tá, doenças genéticas. Tá? Hoje, aqui em Curitiba, no Rio de Janeiro, o pacientes que a gente detecta que são jovens, que não usam anabolizante e têm uma hipertrofia importante, que querem ser atleta, a gente manda para teste genético. A gente manda poder rastrear se os caras têm hipertrófico ou não tem, se tem dilatado ou não tem. Às vezes você consegue identificar outras doenças através de um eletro, através dos exames, e a gente acaba vendo, rastreando, porque às vezes é um cara que tem 40 anos e tem filhos de 10, 15 anos que também pode ter a doença genética. Né? Então, é nesse nível que a gente está hoje aqui, graças a Deus, sabe? Realmente, esse cardiologia do esporte está Cara, trazendo para os atletas. Graças a Deus, cara. É muito gratificante trabalhar com isso. Gosto muito, particularmente. aí, Luciano, hoje a tua dedicação tá exclusiva para isso ou tá fazendo cardiologia geral ainda? Faço cardiologia geral ainda, Sim, tá? sim. É que assim, eu tenho uma clínica em Paranaguá, aqui com a cidade litorânea daqui do Paraná, né? Então eu acabo ir lá fazendo o exame dos pacientes, certo? E alguns pacientes eu acabo fazendo análise mais avançada ali, para alguns pacientes. Alguns têm que subir aqui para Curitiba, né? Vir para cá para poder fazer análise. Mas eu faço bastante cardiologia clínica, assim. Eu não consigo largar Claro, disso porque é claro. meu dia a dia. E mesmo o cara Sim. quando vem aqui comigo, a gente não faz só cardiologia do esporte, a gente faz um rastreio de tudo para esse cara. Não fica só, tua queixa é só isso. Não. Quem é cardiologista não consegue fazer só isso. O cara faz tudo. Entendo. O cara pode até se Entendi. dedicar para a área que ele está fazendo agora, como é o meu caso. Só que a gente não consegue sair, porque você não consegue olhar para o paciente e dizer assim, ó, o Sim. problema é só isso aqui, e você não vai olhar para o cara, para a glicemia do cara, você não vai olhar para o perfil lipídico do cara, você não vai olhar para o estilo de vida do cara, você acaba olhando tudo, não tem jeito, até porque você tem que olhar, porque isso acaba trazendo risco para esse paciente durante a vida dele no esporte, né? E, Luciano, vocês tiveram um outro achado além dessa questão do músculo cardíaco? Vocês viram alguma situação vascular periférica com mais recorrência? Algum outro achado cardiovascular que chama a atenção? Trombose. Tá. Trombose é o mais comum. Só que assim, você tem que Mas, entender o seguinte, é, Cavalcante, quando esses pacientes fazem uso de anabolizante, tá, ele está sujeito, entre outras causas, a hipertensão, aumento de trombose, tá, e doenças cardíacas, entre eles também como infarto, dissecção de aorta, AVC, AVC, derrame, né? teve uma, O pessoal uma aí tem pergunta aqui, derrame e já tal. respondendo. Você tem todos esses fatores aumentados, todos esses riscos aumentados. Porque você está usando uma medicação que você está fazendo toda uma alteração
do endotélio vascular, no caso das artérias, que você vai trazer processos inflamatórios que vai aumentar esses riscos. Acaba aumentando. Entendeu? Então, Entendo. ah, o uso do anabolizante, você tem que fazer uma análise, não é só de coração, não. É tudo. Você tem que olhar tudo. Além do sistema cardiovascular, você tem que olhar outros pormenores. Porque, por exemplo, hoje à tarde, né, minha esposa acabou atendendo um paciente aqui, né, o cara está usando testosterona e está deixando em 4.000 de texto. TGO de 300 e porrada. É. Entendeu? Então, assim, e foi prescrito para o médico. Entendeu? Pô, complicado. Se você for olhar só o texto dele e não olhar para o fígado do cara, que ele está fazendo toxicidade hepática, pô, vai passar batido. Então, não tem jeito, você vai olhar tudo. Eu E, particularmente, quando o paciente vem para mim aqui, eu peço vários exames para o paciente para analisar tudo, Cavalcante. cara, Tento não passar batido. o que que acontece também? Por exemplo, na TRT, na reposição, e a gente vai aprendendo com o próprio paciente. A gente tinha o hábito de prescrever a testosterona, dependendo da testosterona, deixar com ele as receitas. Cara, Sim, nunca mais eu faço isso. Por não quê? volta. Não, não é que não volta, é que às vezes, quando volta, ele vem com o hematócrito lá em cima, por quê? Porque aplicou 3 ampolas de uma vez e foi prescrito uma. Ah, E aí você vê nossa. de tudo, ou então perdeu a receita, deu para um amigo. Aí o que que a gente está trabalhando agora? Com aplicação supervisionada no consultório. Eu tenho uma pessoa que vai lá, faz a aplicação, ele compra na farmácia, a gente não vende isso, né? Ele compra, Aham. mas ele vem, aplica e a gente sabe qual foi o dia que ele aplicou para poder ter o controle. Porque Sim, assim, ó, o cara performa tão bem que ele diz assim, pô, eu tô lá no 900 no 800. Quando ela cai para 350, 400, ele já sente o impacto. já. Já sente o impacto. E como ele não tem FSH e LH mais mandando o comando, ele já sabe que tem que vir outra. E aí o que acontece? Se ele está com a receita, ele não espera chegar no 400 não, no dia. Ele já antecipa, aí ele já faz do jeito dele, aí vira uma bagunça, Luciano. E às vezes, é por isso que a gente tem que ter esse cuidado com o paciente, trazer ele para o consultório e conversar, e dizer assim, ó, você vai estar aqui, o nosso programa, ele é sério, ele é correto, e você cumpre o nosso programinha que vai tudo bem. Agora, se deixar na mão de alguns, Luciano, acontece isso aí, cara, sabe? A gente percebeu É, já isso também. é pro TRT, Cavalcante, geralmente quando você faz o TRT, o cara já sabe que tem um problema, ele sabe que tem que fazer uso, ele te procurou para isso. É, é. Aqui, cara, quem prescreve não é nem médico, velho. É o Eu coach, sei. Não entendeu? sei. E a gente acaba nos intrometendo nisso, porque é o cara que Eu decidiu entendo. fazer isso, né? Você vai O ver que a o gente faz coração. para ele, orienta ele, é apenas tentar informar para ele das complicações que ele pode acabar apresentando futuramente, ou até mesmo em médio prazo, alguns a curto prazo, né? E eles, ou seja, colocar as cartas na mesa para o cara, olha, é isso aqui. Se ele decidiu fazer a mesma coisa, eu disse, Sim, ó, doutor, eu vou continuar, e o que você pode me fazer? Beleza, a gente tudo vai te bem, acompanhar. beleza. Vai chegar uma hora que eu vou te mostrar que a tua situação está tão ruim que você vai me pedir para poder parar, poder parar e vai tentar correr atrás. Tá, e agora o que, que eu faço? E agora, amigo, você abraçou a causa. Não tem o que fazer. Vai tomar medicação eternamente, vamos tentar aumentar a dose para você e vai ajustando para o cara ali. Mas esses pacientes, Cavalcante, no teu caso, você tem eles mais na mão. A Tem, tem. gente, ó, eu tenho um paciente que a gente avaliou, que eu pedi para ele fazer retorno comigo em 3 meses, fiz a avaliação dele em dezembro, já estamos já final de junho, ainda não voltou. Ah, doutor, eu me É, sentindo bem, não vou não. Eu nem sei como é que ele está com resposta medicamentosa, para ver como é que ele entendo. está. Então, para nós aqui, bem mais difícil, né? Agora sim, isso eu estou falando de atleta realmente. Agora, eu tenho pacientes que são bem conscientes, doutor, né? Eu faço uso, eu vim aqui, que o senhor me disser que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Mas eu te confesso que eu não tenho vontade de parar porque minha vida é outra com o uso de testosterona. E eu uso há um tempo já, minha vida é outra. Falei, tudo bem, vamos tentar ver para você a melhor forma para você ter menos agressão possível, já que você persiste e deseja manter o uso. A gente acaba orientando o cara. Né? Eu atendi pacientes recentes
que são bem conscientes do que realmente da lesão que tem, ainda mais quando a gente mostra o exame do paciente, a análise, quando a gente faz a análise do trabalho miocárdico, do estranho do paciente, o paciente consegue enxergar realmente que onde tem lesão, o que está acontecendo. A gente não fala muito termos técnicos, né, dentro do consultório, porque é um público que realmente ele quer ouvir a palavra como se fosse você estivesse numa academia, entendeu? Então, assim, eles entendem muito bem o que a gente fala. Então fica muito mais simples, assim, de você até abordar esse tipo de paciente, que você acaba falando o linguajar deles mesmo, assim. Então bem mais Sim. fácil de você abordar, tá? E são caras, assim, que, professor, doutor, vou tentar usar, vamos tentar reduzir dose, ver se eu consigo persistir no uso. Então, vamos fazer tua reavaliação daqui 3, 6 meses, ver como é que você está. Se você não tá piorando o teu problema, mas vamos reduzir dose para ver como é que você fica e assim vai. Então, você tem que ir ajustando com ele. Até que ele chegue num ponto que ele perceba, doutor, realmente estou vendo que está piorando muito mesmo, eu acho que eu vou ter que parar. Né? Eu sou bem claro para eles no consultório, que eu falo assim, infelizmente esse esporte não é para você. Quando o cara tem uma lesão muito importante, eu falo, esse esporte não é para você, você vai ter que mudar o teu esporte aí, ou você tentar fazer uma coisa, porque com isso aqui você não vai ter longevidade. Você vai abreviar a tua vida. Acaba sendo assim. Perfeito. Você tinha me perguntado, Cavalcante, eu acho que eu acabei comendo bola, no sentido assim, a gente faz aqui também na análise desses pacientes o exame de espirometria, né? Que a gente Ah, dá para tá. esses caras, né, a faixa de treinabilidade para eles, para justamente a gente conseguir trazer para eles um aumento de desempenho cardíaco e isso acaba refletindo para ele na proteção cardíaca. Tá? Então a gente Show. acaba trabalhando com limiares, né? Que o paciente acaba fazendo a ergospirometria, né? E a gente mostra para ele a faixa de frequência que ele vai mais queimar gordura, a faixa de frequência que ele vai melhorar desempenho e a faixa de frequência que ele vai aumentar muito o desempenho dele, que vai trazer proteção cardiovascular para ele. Isso a gente passa para ele aqui no nosso centro aqui de alta performance. Nesse centro de vocês, Luciano, vocês só trabalham com atletas fisiculturistas Não, ou não. atletas geral? Por exemplo, aqui em Marabá, se tiver alguém e eu quiser encaminhar para vocês, um atleta local que é do Sim, endurance aí, digamos que ele é do triatlo e ele quer saber mais sobre a capacidade dele, sobre essa questão da medicina do esporte, eu posso estar referenciando aí tranquilamente para vocês. isso, sim. A gente atende todo tipo de atleta, todo cara de esportista, não é só aquele atleta profissional. Qualquer pessoa que queira fazer atividade física, a gente consegue orientar. Aqui nós temos um grupo, né? Nós temos um colega que é ortopedista, nutrólogo, e o cara se Hum, especializou em hipertrofia, então, assim, que é o Dr. Valdir. O cara é um cara assim muito muito bom no que ele faz, tá? Então ele consegue orientar todo o paciente de uma forma como um todo. E além do mais, ele é ortopedista especializado em lesões, tá? Então um cara assim bem fora da curva assim em termos de conhecimento, muito bom, tá? ah, E aí tem minha esposa, que é nutricionista esportiva, só sim, faz isso. Minha esposa só faz isso. Aí tem eu que fico na parte da cardiologia para fazer análise cardiográfica deles. E tem o doutor Alexandre, que é o meu sócio aqui também, tá? Que ele fica, também é cardiologista, ele fica responsável para fazer análise de egospirometria. Sei o fazer time egospirometria está também. completo. A Sei equipe fazer está também. Só top. que eu não faço, eu deixo para ele para fazer, porque eu quero me aprofundar mais no que eu estou fazendo na parte de análise cardiográfica desses pacientes. E ele também na parte de ergospirometria. Com isso, a gente consegue, quando o paciente vem aqui com a gente, Cavalcante, ele faz uma análise tanto comigo como com o Alexandre. Pra você ter uma ideia. Tá? Aí o paciente vem com a gente faz a análise, faz a anamnese do paciente, faz toda a conversa que a gente tem no consultório, ele faz a análise comigo, a cardiográfica. A gente não faz só a cardiografia, a gente faz análise também da velocidade de onda de pulso, para poder ver rigidez arterial, a gente faz calorimetria indireta, que é aquela avaliação de Sim. repouso, e a gente faz a espirometria, que vai me dar a faixa de treinabilidade para ele, e aí a melhor faixa de frequência cardíaca que ele vai queimar gordura, que ele vai aumentar o desempenho. Então a gente consegue ter o paciente muito na mão com isso, cara. E ele sai com a Muito mesmo. dieta daí também, né? Oi? E ele ainda sai com a dieta também, né? Sai com a dieta, sai com tudo Olha aí, orientado aqui. Graças a Deus a gente muito conseguiu ter top. essa equipe, uma equipe muito Cara, e boa. se, e se a Graças a gente Deus. conseguir, tipo assim, tiver alguém para indicar,
E a equipe conseguiria hoje fazer uma avaliação em 1, 2 dias assim completo, Luciano? Como Um é que, dia. eu acho que você, um dia. Aham. O paciente vem aqui com a gente, que é o Cavalcante, ele Ah, vai fazer uma avaliação com a gente aqui. A gente marca para o paciente ficar com a gente mais ou menos 3 horas e meia, mais ou menos. Então ele vem, a gente consulta ele, eu faço o exame dele, faço a análise de velocidade de onda de pulso dele. Ele vai com o Alexandre, vai fazer o exame dele de espirometria e a gente faz o brief. Ó, eu achei isso no exame, blá, 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 ó, tá condizente com o que eu vi, isso, e a gente orienta o paciente. Assim que a gente faz. perfeito. Top, top. É, Luciano, chegamos a uma hora de live. Cara, eu só tenho a te agradecer. Bom te ver novamente aqui. valeu. Quando eu for a Curitiba, eu vou te ligar, é óbvio, né? Pra gente jantar, bater um papo, botar o papo em dias. Sim, já aproveita e já faz teu exame, cara. Vou aproveitar aí, uma boa ideia. Aproveita e Eu faz teu vou, vou, eu exame. vou com o tempo, né? Vai, vem com o teu, a gente faz tua análise aqui, bonito. Aí você vai entender como é, o que a gente vê, eu te Show. mostro aqui. Aí você pode levar para os teus colegas aí, Claro, comentar e claro. divulgar mais ainda. Eu não estou falando isso de serviço para mim, não. Eu estou falando pensando em atleta, porque eu tenho pessoal que atende no Rio de Janeiro, tem colegas que atende Sim, aqui sim, em Maringá, em Umuarama, tem colegas que atende em Pernambuco, tem pessoas que também já estão se especializando também, que estão em Belém, que vai começar a fazer sim, avaliação de Belém, né? Entendeu? Então, assim, é para divulgar mesmo, porque existe tratamento, existe como você abordar. A gente não pode ter uma discriminação de quem usa anabolizante, é a decisão do cara. Você apenas tem que mostrar para o cara dos riscos que ele tem, igual o cara que fuma, entendeu? Né? Que você ouve muito que o cara que fuma sim. estava no consultório, você orienta o cara a parar, o cara não para, mas você vai mandar o cara embora do consultório? Não, não Não, vai. nem vai Você vai tirar o tentar cigarro reduzir o da dano boca para ele, dele. É, né? Vai tentar reduzir o dano para ele. Então, assim, é mais para divulgar mesmo esse tipo de informações que é importante para quem faz atividade física, para quem quer usar anabolizante, e às vezes o cara que prescreve não tem essas orientações. É mais para isso perfeito. mesmo, cara. Meu irmão, obrigado. Eu acho que eu e os nossos seguidores aqui aprenderam muito. Eu aprendi muito hoje. Nossa, eu tô Pô, agradecido. Cavalcante, tem muita coisa para falar ainda, cara. É que às vezes a gente acaba não lembrando na pergunta aqui, mas tem É, muita coisa. A gente nem a falou de gente, disfunção diastólica direito, a que a gente gente, a consegue gente analisar bem. marca outras lives aí, pontualmente, e a gente vai falando sobre isso, cara. Eu sei que Tranquilo. eu vou te ver, ouvir falar muito de você ainda em outras entrevistas. Eu acho que essa aí foi só o início, né? Deus quiser. Do trabalho de vocês. Isso aí foi uma semente que vocês plantaram. Eu acho que esse trabalho de vocês vai florescer demais. Eu fiquei impressionado ali, eu até, nossa, eu disse, caramba, o mundo precisava entender o que estava acontecendo com o coração desses atletas, né? E vocês deram aí algumas, apararam algumas arestas que estavam faltando e estão desvendando isso aí, né? Então, Sim. agradecer aí o pessoal que chegou. Olha, aqui tem muita gente. Tem a doutora Regiane Helena, que é uma endócrino ginecologista. Tem Oi, tudo o bem? Magneto. O Magneto é meu assistente. Tem o Júnior que está aqui. Tem um pessoal bom aqui que está seguindo. E Luciano, meu amigo, muito obrigado, meu irmão. Tô te Cavalcante, devendo eu que um agradeço a jantar em Curitiba. oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de você nos permitir falar com o teu público, trazer um pouquinho de informação sobre o uso de anabolizante, né, e mostrar que existe uma forma de você ter um acompanhamento que pode, não vou dizer que é mais seguro, não, não é isso. Quem usa anabolizante nunca está seguro, mas para tentar pelo menos o cara ter conhecimento dos danos que pode estar acontecendo, de como você pode abordar para reduzir o dano de quem quer persistir no uso e ter acompanhamento. Obrigado mesmo por você nos ajudar a divulgar esse tipo de informação. Eu acho que tanto o teu público como o meu público ajuda muito a ter esse tipo de informação e levar para frente isso. E, Luciano, só antes de finalizar, já que é um bate-papo, né? É, Então, eu lembro que eu conto assim, cara, eu, eu fui morar numa cidade em Itaituba, eu fui magro. Aí eu fui morar com um gigante, cara. E o caboclo comia macarrão com filé, porque lá não tinha distinção de carne com osso ou carne sem osso. O cara comia macarrão com filé todo dia numa travessa desse tamanho. puta. Aí, Você ficou obeso, esse, né, velho? cara, e aí a gente morava junto lá, dividia a mesma casa, e aí a comida era a mesma, pô. Era macarrão com filé todo dia. Cara, eu Onde saí de lá isso? com
em Itaituba, bicho. E aí o que acontece? Cara, eu saí de lá com 96 quilos, meu irmão. Saí de lá obeso. Ô, eu E não conheço esse cara adiantava. aí? Hã? Eu conheço esse cara aí? Cara, eu tô falando com ele agora. Porra, a gente comia muito, né, cara? Porra, cara, o milico é foda, né, velho? O milico é pra dentro e vambora, né, cara? Muito mal Égua, orientado. cara. Você saiu de lá gordo mesmo, né, cara? Cara, eu saí grande, bicho. Aí eu treinava também, mas comia muito, saí gordo, saí obeso. Quando eu falo pro povo que eu cheguei a 102 quilos, depois eu não engordei mais. Hoje eu tô com Sério? 70, hoje eu tô com 74, né? Eu tô com 1,75 de altura, minha altura. Então, assim, cara, é macarrão com filé, meu irmão. Aquilo ali foi. Punk. É. Só quem não engordava Bons era teu tempos, viu, primo. Cavalcante? Ali foram bons tempos, né, cara? Hoje eu tenho uma É, nutricionista em casa que, ó, que tesoura um monte de tesoura, né? coisa. Mas não posso reclamar. Hoje eu estou bem adepto à comida saudável e tal. Não deixo de comer feijoada, não deixo de comer uma costela e tal, só que não é rotina. E, Eu cara, a preciso. nossa passagem em Itaituba foi muito boa, né? Nós conseguimos 2 tesouros lá. Você, a sua esposa e eu a minha, né? Então, Sim, porra, né? cara. Lá é a cidade do ouro, né? Então a gente foi buscar dois diamantes, né? Polidos lá, né? Bons, né? Sim, sim, sim. Eu lembro que quando você viu a tua esposa, cara, os olhinhos brilhavam, né, velho? Foi isso que foi embora, né? Depois, como é que, cara, me De- conta como é que foi depois ali, depois Cavalcante? eu falei para ela, não casa, que eu vou voltar. Aí eu Sério? voltei, depois de toda especialização, e aí casamos. Depois eu te conto essa história. Que Melhor. top, que top, velho. Eu trouxe a minha pra cá e você levou tu pra Marabá. Pegamos o Pronto. nosso ouro lá e viemos embora. Viemos embora. Pronto, foi mesmo. Foi bom lá, cara. Bom Foi mesmo. Ô, bom, cara, foi você tem que bom, vir foi mais pra bom. cá, cara. Pô, apesar que Cara, você vai falar a mesma coisa. Ô, você tem que vamos. vir me visitar aqui. Uma hora eu vou Não, aí. mas o teu centro aí como é mais cidade central, a gente sempre tá indo ou São Paulo, ou às vezes Curitiba. Eu indo, cara, na próxima, pode ter certeza que eu vou te ligar. Não, show, show. A gente tá atendendo São Paulo também, Cavalcante. Vai começar em julho agora, primeira semana de É, julho, dentro de tu São vai Paulo estar na também. primeira semana lá, vai? Boa, Eu acho que eu devo estar indo em começamos São lá. Paulo na primeira semana. Eu devo estar do dia 7 a 11, 12, Você por já aí tá em em São São Paulo. Paulo? Do 7 a 11 eu devo estar em São Paulo. Ô, vou ficar lá 7, 8, 9, dia 10 eu vou embora. É, eu tô até isso aí, eu tô nesse período. Bora marcar de jantar. Fechado, vamos jantar. Fechou. Foi Fechou. marcado, então. Marcado, marcado, marcado mesmo. Combinado, combinado, meu irmão. Até São Tá Paulo, bom. então. Falou, Valeu. Cava. Até mais. Vou deixar Até mais. gravado. Se quiser Vai. depois puxar, tu me fala. Tá bom, tranquilo. Grande abraço. Valeu. Abraço. Boa noite, galera. Boa noite.